Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, baseado aqui em Brasília. O nosso programa Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. E esse programa é possível porque a gente pode contar com o apoio de parceiros muito importantes que somam com a gente aqui. Falou do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da Clínica Saberes Neuropsico, uma clínica também aqui do Distrito Federal. Temos o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, também aqui do Distrito Federal. E temos, é claro, o seu apoio que fica com a gente aqui toda semana acompanhando essa discussão sobre educação, os conteúdos que a gente traz por aqui. E aí eu já te peço, se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, é de graça, você não vai pagar nada para se inscrever. E aí você ainda pode acionar esse sininho aí, porque assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre é às sextas-feiras ao meio-dia. Então é isso, acompanha a gente também no Instagram, a gente tem um perfil no Instagram atualizado diariamente. Estamos sempre postando conteúdo lá e na sexta a gente sobe também o link aqui do nosso programa, do nosso canal no YouTube. Então é isso, e nesse programa, hoje, 1º de agosto, a gente tem uma conversa muito especial com um convidado que eu já vinha aguardando um tempinho para trazer ele aqui, porque eu acho que ele tem uma fala muito importante para todos nós, que é o Lidenilson Silva, que é do movimento Camponês Popular. Eu conheci o Lidenilson numa atividade relativa à COP30 que aconteceu em Belém no mês passado e naquele momento, então, a gente já fez ali, trocou contatos e aí eu fiquei de convidar o Lidenilson para participar aqui do nosso programa, porque ele é essencialmente um educador popular. Então a gente vai já conhecer o Lidenilson. O Lidenilson é um paraense, ele é historiador, é mestre em agricultura familiar, agriculturas familiares na Amazônia, porque até a gente falava sobre isso, agriculturas no plural mesmo, e essa é a formação, o mestrado do Lidenilson. E também agora é doutorando em desenvolvimento territorial América Latina e Caribe pela Unesp. Então é esse o meu convidado de hoje, que eu tenho certeza que você vai gostar muito da conversa. Então, Lidenilson, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado, Francisco, pelo convite. Me sinto aqui muito livre, muito à vontade para poder conversar, bater esse papo, enfim, e estou aqui para colaborar. Fique-se à vontade. Lidenilson, vamos começar tratando o seguinte. Você é um jovem ativista aí dessa luta sobre a questão do camponês, da atuação do camponês, ou seja, de quem atua lá no campo. Como é que você se torna essa liderança? Eu quero saber um pouquinho da tua história, quem está nos acompanhando. Eu falei que você é do Pará, então em que momento você surge no Pará? Como é que foi a tua trajetória escolar? Como é que você chega a esse lugar que você ocupa hoje nesse movimento tão importante que é o Movimento Camponês Popular? Bom, sobre a juventude é bondade sua, né? Mas digamos que eu me sinto tal qual. Mas então, cara, eu sou um filho, eu sou o 7º de 7 filhos, né? De Manuel e de Maria, agricultor, camponês, né, que tiveram ali, no máximo, a sua 4ª série primária, né, mas o meu pai fazia a conta e sempre tirava a prova dos 9 e era muito melhor em matemática do que nós, né, então essa é um pouco da trajetória. E nessa família grande, e eu sou caçula, sempre estudar foi um desafio para nós, né, morava numa região que há menos de 20 anos não tinha energia elétrica, né. Então, veja, as minhas irmãs, para estudar, algumas delas tiveram que morar em casa de família, trabalhar como babá ou para cuidar como doméstica para poder estudar, ter o direito de estudar. E tinha uma lógica predominante entre os camponeses que era os homens, os filhos homens, ficam em casa para ajudar a trabalhar, para ajudar na roça, porque é a mão de obra familiar, né? E assim que ela se complementa com a mão de obra dos filhos, assim que vão crescendo. Nós estamos falando de qual município do Pará? Nós estamos falando do município de Igarapiaçu, região nordeste do estado, a mais ou menos 120 quilômetros da capital,
né? E aí nessa trajetória era sempre muito desafiador, porque minhas irmãs, muitos foram para as casas, para as vilas mais próximas, a própria cidade, e nós ficamos nessa tarefa, eu e meus irmãos, só que nós éramos mais novos, né? E aí quando meu pai adoece, ele vai para Belém, né? Isso já por 9, 10 anos, 11 anos, e a gente vai então para a capital pelo adoecimento do meu pai, porque ele não aguentava mais trabalhar na roça. E ali a gente chega, né, ainda basicamente analfabeto, porque não tive acesso à escola, como a nossa prioridade era trabalhar e não cuidar do estudo, do aprendizado. Quando eu chego em Belém, já ali a gente vai conhecendo um mundo que é totalmente diferente. Claro, na periferia, numa ocupação da América Latina, um bairro chamado Paar, né, que foi uma ocupação na década de 80, né, na década de final de 80 e 90, da América Latina, assim considerado, com mais de 100 mil pessoas, né? E ali você tinha um nível de violência, um nível de organização da juventude através das gangues, né? Então isso era muito forte, assim, né? A escola, você tinha que estudar no seu território, porque você não podia atravessar a rua, porque ela é demarcada por gangues diferentes. E essa trajetória me fez também passar um período longe da escola. Então, com 12 anos de idade, eu fui alfabetizado nesse contexto de conflito, nesse contexto também de conflito cultural, porque eu estava chegando de um lugar que eu não tinha acesso a sequer a televisão, né? E desembarcamos no meio da cidade, no meio da capital, com várias contradições sociais. Aquilo para nós era muito novo e muito chocante também, muito desafiador, né? Então esse contexto foi um contexto de certa forma de educação também que nós nos constituímos. E o que nos salva naquele período, principalmente eu, vai ser os grupos de jovens da Pastoral da Juventude, porque até então os meus amigos que estavam ali, todos estavam nas gangues, né? Todos estavam envolvidos. Esse era o ciclo que tinha. E meu pai e minha mãe, como camponeses, conservadores, cuidadosos, eles cuidaram muito da gente. A gente não conseguiu, mesmo tendo muito contato com esses grupos, a gente não conseguiu ir totalmente para ali, né? Tinha as iniciativas, tinha os conhecimentos, mas a gente acabou sendo muito preservado disso e acabou achando na Pastoral da Juventude, nos grupos de jovem, ali um ambiente, digamos assim, uma bolha que acabou nos tornando, né, pessoas mais protegidos dessa dinâmica, né? Então, para quem está nos acompanhando, só esclarecer, a Pastoral da Juventude é um instrumento, né, um espaço ali de organização da juventude organizado pela Igreja Católica. Então, no momento que a gente tem, inclusive, acho que é importante falar disso, na periferia do Brasil, a gente já via o crescimento também das igrejas neopentecostais, né? Que também tem o seu trabalho ali, em certa medida também cuida de fazer esse cordão de proteção ali da juventude em relação ao crime e coisas que a gente vê do lado, né? Quem vive essa experiência nesses territórios sabe que a convivência é muito próxima com o que a gente entende como sendo errado, né? Não, perfeito. Tanto é que, veja que dos meus amigos de infância, de adolescência, basicamente todos foram assassinados, né? Pouquíssima referência eu tenho, talvez 2, 3 ali que não foram assassinados, os demais todos perderam, né? Então, como isso foi forte para nós. E a Pastoral fez isso. Então, eu me tornei uma liderança bem logo do grupo de jovem e tão logo também de uma região chamada a região Episcopal Região Menino Deus, que era Ananindeua e Marituba, dois municípios, logo depois da Diocese de Belém, que eram já 28 municípios, né? Depois me tornei uma liderança, isso com um tempo muito curto, um ano e meio mais ou menos, eu já estava na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Regional Norte 2, liderando e ali sendo eleito pelos jovens do Pará e do Amapá com uma liderança. Então eu vou me construindo um pouco nisso, né? E sempre a educação sendo esse déficit que eu tinha. Então eu estava fazendo tudo isso, mas eu não tinha o ensino médio completo, porque não conseguia fazer isso pela minha dificuldade, né? Até que eu parei para priorizar isso, né? A partir dessa descoberta, desse caminhar todo com a Pastoral da Juventude, a importância de estudar e a importância desse processo educativo, né? Tá, e aí você faz esse movimento. É claro que a gente nunca sai completamente, né? Quem passa por essa experiência, você meio que dá uma recuada ali para estudar, mas você continua fazendo ações dessa militância propriamente dita. Como é que você chega na graduação? O que você descobre na graduação? O que você vai fazer na faculdade? Teve interação com o movimento estudantil? Como é que foi essa experiência? Então, cara, antes disso, assim, tem um episódio que é importante. Então, a minha decisão de estudar, ela me fez repensar também o porquê que estava na cidade, né? Isso foi um elemento muito importante. Aí a gente fez o fluxo contrário. Eu e meu irmão, a gente
não se conseguia se adaptar a essa dinâmica, ter que trabalhar para os outros, ter que ser assalariado, coisa do tipo, né? E eu começo a minha história de trabalho em Belém também vendendo os produtos que vinham da roça, porque nós continuamos com o pé, com o nosso lote na roça, com tudo mais. Então, na cidade, a gente trabalhava na feira vendendo os produtos da biodiversidade, a pupunha, o açaí, a pupunha, né, o cupuaçu, né, o muruci. Então, e isso fez a gente repensar um pouco isso e tomar uma decisão de voltar. Contrariamente, tomou uma decisão de voltar para casa. 2 irmãos. 2 irmãos. E depois eu também fui para a escola agrotécnica de Castanhal, né? Porque aí eu queria voltar, mas eu queria com a seguinte paradigma que a gente ia romper em casa. Não dá para a gente trabalhar só com uma atividade, que era a principal atividade que a gente trabalhava em casa, que era com a roça, um tipo de roça específica, que era uma mandioca amarela, que meu pai trabalhava isso com muitos anos já na vida dele para a produção de tucupi, que é um produto muito apreciado, que as pessoas conhecem devido ao Círio de Nazaré, o prato, né? Pato no tucupi. E nós somos especialistas na minha família em produzir isso, né? E isso trouxe muita inquietação para nós, porque nós dizemos o seguinte para o nosso pai, né? Que nós tínhamos que romper com essa teoria de que a gente precisava ler para poder não se perder na cidade, que era uma teoria que prevalecia muito no campo, ler para não se perder na cidade, fazer conta para ninguém enganar a gente e escrever para poder assinar o nome. E essa foi uma questão que a gente fez questão de romper com isso, né? E aí conta esse episódio para depois lá na frente eu dizer como é que isso é importante para mim. E a gente volta, eu vou para a escola agrotécnica, depois eu sou chamado para coordenar um programa de combate ao trabalho escravo numa região, onde isso já em 2005, por ali, 2006, né? E isso foi muito forte, a nossa atuação na região, que nós tivemos que sair, desfazer a equipe por ameaça de morte nessa região, como foi tenso pela uma intervenção que se deu chamado Arco de Fogo, numa região também meio sudeste, nordeste paraense, em Paragominas, onde inclusive os fazendeiros daquela região queimaram todos a intervenção da Polícia Federal, o IBAMA, queimaram os carros, foi uma ação muito, muito violenta. Estamos falando de 2000 e... Nós estamos falando de 2005, 2006, por ali, esse intervalo, né? E isso foi muito forte na região, né? Nós resgatamos trabalhadores que levou 69 ferradas de gado com ferro de marcar gado no rosto, em todo o corpo, né? Então o nível de violência era muito grande e isso fez com que a gente terminássemos o trabalho ali com aquela equipe, porque nós estávamos numa ameaça muito frequente. Nós já passávamos meses e a gente não conseguia dormir pela tensão, né? Como ficou ali o confronto muito forte. E a gente acabou saindo, e aí com esse meu retorno, eu retomei um pouco essa atuação na nosso território, na nossa comunidade, mas muito mais no sentido de reorganizar, estruturar a nossa produção, pensando nessa diversidade que lá atrás nós já estávamos questionando, né? Então, mas imagina, como a gente falou, você não parou nunca e pelo contrário, você passou a ter muito trabalho, porque imagina, integrar uma equipe que lida com essa situação de violência, que a gente sabe que existe até hoje, mas que há 10, 15, 20 anos era muito pior, não é exatamente uma tarefa simples, não é leve, você passou por isso. Tá, mas a minha pergunta em que momento você vai para a graduação, que curso você escolhe, por que escolhe? Então, aí em 2007, com esse deslocamento do final do projeto, eu tive que ser deslocado para uma outra região. Aí eu já estava atuando com uma Caritas brasileira, né, como agente da Caritas na captação de recursos, na estratégia de construir os grupos de economia solidária, de construir os fundos rotativos solidários, né, a partir dos fundos, que era um fundo que é hoje da Caritas, gestado pela CNBB. Eu vou para outra região, e nessa região, e aí tem a Universidade Federal do Pará, um campus, né, um campi, e aonde eu vou, e é ofertado o primeiro curso já em 2009, primeiro curso regular de História, e ali eu me matriculo, nem imaginava que eu poderia passar, até porque eu tinha vários déficits, né, por esse processo da não educação anterior e tal, e ali eu passo, né, então foi uma surpresa, eu lembro que eu estava no meio de um encontro de pescadores, 200 pescadores, nós estávamos discutindo a estratégia de construir o plano de manejo dos pescadores da região, né, e ali eu passo e alguém me avisa ali, olha, você passou, eu nem acreditei, nem dei muita confiança, que eu achei que não fosse verdade aquilo, mas enfim. E foi o primeiro da família, provavelmente, dos seus irmãos? Aí assim, tinha umas irmãs minhas que já tinham passado, já tinham com esse sacrifício todo, com essa dificuldade, tinha umas irmãs que tinham passado, já estavam fazendo ali, mas eu acho que eu vou ser o segundo, terceiro por ali que eu vou estudar, né? Que vou conseguir fazer isso. Então, a minha entrada na universidade é isso. Quando eu chego,
eu já chego um pouquinho com esse tom da organização, vou ajudar a organizar... Nada, uma bagagem gigantesca, quase ninguém entra com essa bagagem toda na universidade. Né? Aí eu vou ajudar a organizar um pouco ali os movimentos estudantis dos diversos cursos, né? Então a gente consegue fundar ali vários diretórios acadêmicos de cada curso, acho que em torno de 5, 6 cursos, a gente consegue liderar e organizar ali esses diretórios acadêmicos, um diretório acadêmico e os centros acadêmicos, aliás, né, dentro desse campo, que foi uma experiência muito, muito bacana, assim, para envolver vários companheiras que vinham de outras regiões, às vezes tinham um pouco referência de organização, e nós criamos um jornal chamado Lamparina. Criamos um jornalzinho interno, um negócio feito meio assim montado, mas era um jornal que a gente ajudava a dialogar e dar publicidade para os elementos que aconteciam entre os estudantes, para as denúncias que nós precisávamos fazer, pela falta dos espaços de cultura, enfim, né? Foi um pouco isso assim, mas a minha ação aí, com Caritas nessa região de estudo, sempre ainda com os agricultores, sempre atuando ainda com a organização produtiva dos agricultores. Tá, e aí, bom, concluiu o curso, tem uma licenciatura, pode lecionar, então chegou aí para a sala de aula? Cheguei e eu confesso que não foi fácil, né? Confesso que não é fácil porque eu já cheguei a dar aula, tipo, ter 900 alunos, tá com 20 turmas, né? Então você é das humanas, você pega uma turma numa carga horária como contratado, uma relação de subtrabalho, né, subvalorização, então você fica numa dinâmica de exploração assim tremenda com uma metodologia de caderneta. Então fim de semana, sábado, domingo, feriado, à noite, nos contraturnos você está preenchendo caderneta de tantas atividades que você tem que desenvolver e acompanhar. Então foi uma dinâmica, eu passei 2 anos em sala de aula, né, como educador de história, de estudos amazônicos, ciências sociais, né, geografia, né, então essa parte das humanas, quando no município não tinha alguém, eu acabava cobrindo assim, mas foi uma experiência muito impressionante pelo nível e eu dava aula rural e urbano, né, muito impressionante pelo nível de fragilidade que tem no nosso sistema de educação público, né, e ao mesmo tempo a carência que a nossa molecada tem de uma boa pedagogia, de uma boa metodologia e às vezes só ser escutado dentro do sistema educacional que nós temos, né, e o quanto isso... Agora sim, o que eu tiro como exemplo talvez da sala de aula? Acho que são 2 coisas, né, o primeiro é o risco do adoecimento constante que a gente tem, né, nessa dinâmica que nós temos hoje do formato de educação que nós temos implementada nos municípios, né? E quanto o município menor, maior é a pressão, maior é o processo de aliciamento que a gente vive por conta dos gestores e tal. Eu acho que o segundo é o quanto tem jovens a fim de estudar. E quanto tem jovem que se depara com a falta de estrutura, né, da estrutura educacional pública, né? E veja o quanto desafio um educador tem, que às vezes, além de ser educador, ele tem que cumprir o papel, às vezes até do cuidador da saúde, até daquele que, sabe, mesmo no estado às vezes, de adoecimento, ele também tem um papel de cuidar da criança, da escuta que ele não tem em casa. Então é um desafio, assim, além de educador, é psicólogo permanentemente, assim. Pois é, e aí mesmo nessas condições super desafiado, você não recuou, você foi avançando. Me fala como é que surge o mestrado na tua vida. Cara, o mestrado eu acho que foi o momento que talvez eu mais me dediquei a estudar. Eu decidi fazer o mestrado com uma estratégia de superar esse sentimento de vazio que eu tinha do meu sistema educativo, assim, né, primário, né. Então, assim, e tô falando de 2, 3 meses, é isso que eu tô falando parar de estudar é passar 2, 3 meses se dedicando além das tarefas, né? Não, mas era isso, a graduação, porque geralmente a gente tem essa sensação, quando chega no final da graduação, de que não é suficiente, né? Parece que é pouco mesmo, aí você quer um pouco mais. Então, nesse caso, tinha essa sensação, mas olhando um pouco mais atrás, você viu, até a formação para chegar na graduação também não tinha sido legal, então precisava compensar isso de alguma forma. Precisava, e aí eu já saí um pouco da história e fui ali, voltei para a agricultura, né? Que era a minha perspectiva, como é que eu posso aperfeiçoar um pouquinho mais, e principalmente 2 elementos teóricos que se discute da agricultura. Por isso escolhi o programa do INEAF, da UFPA, e o mestrado que é o MAFD, que é esse mestrado que trata das agriculturas amazônicas, né? Porque eu também queria construir um desenho melhor
intelectual, teórico, né, sobre esse formato de pensar a diversidade da Amazônia. Inclusive por entender as diferenças regionais que estão pautadas dentro das políticas públicas, inclusive no investimento de ensino e tecnologia do país, né? Isso é muito, muito notório, assim. E esse meu voltar para o mestrado foi um pouco isso, né? Essa perspectiva de dar conta também de uma superação de uma perspectiva coletiva. Porque eu sempre olhei o meu processo educacional e a minha formação como fosse elemento de superação. Eu fui a segunda pessoa, já tinha uma irmã que tinha mestrado, eu fui a segunda na família a ter mestrado, né? Então, para mim, aquilo era um processo de conquista coletiva, porque era uma devolução que eu estava fazendo para meus pais. Logo no início, quando eu comecei a andar, a viajar, eu lembro do meu pai um dia dizendo assim, ó, eu acho que isso era a nossa teoria quando ele chega na cidade, né? Uhum. Você tem que se preocupar com estudar, você sai demais, viaja muito, isso não lhe dá dinheiro, nós precisamos sobreviver. E eu questionava isso, enfrentar meu pai, eu falei, não, mas vamos ver o que é que vai ser lá na frente, né? E depois de uns anos passados, quando eu viajava, o meu pai reunia os amigos na frente de casa para contar sobre como tinha sido a minha viagem. Então, ou seja, aquilo também foi um ensino, foi uma releitura que meu pai foi fazendo de mundo, e ele discutia as coisas comigo, fazia análise da conjuntura que estava acontecendo no mundo e tratava isso comigo por ser a pessoa que estava mais andando e estava sempre antenado com essas pautas sociais, com a pauta política, né? Então veja a importância que a gente tem, às vezes no silêncio a gente vai reeducando o pensamento e o comportamento. Porque na verdade o teu pai começa a desenvolver uma admiração, né? Quer dizer, aquele menino, naquela situação toda, de repente se torna porta-voz de outros e ele se inspira em você e passa a ter você como referência. Quer dizer, isso é uma grande conquista, inclusive. E eu quero resgatar aquela história de você e o seu irmão com o objetivo de romper com a ideia apenas de produzir o tucupi, né? Vocês voltaram para a terra com esse propósito, mas aí vem a graduação, o mestrado e tudo mais. Como é que isso se relaciona com essa atividade rural de vocês? Então, assim, veja que a gente foi impregnando também a partir desses conhecimentos, contatos, a gente vai construindo rede, né? Pessoas, experiências, né? Novos grupos a gente vai descobrindo, vai dialogando. Então, este processo vai ajudando também a gente a apresentar um pouco da nossa experiência para vários grupos sociais, né? Isso, nesse período, tem uma coisa que talvez é importante lembrar, que na minha comunidade houve uma mudança de paisagem. Minha comunidade, ela era uma comunidade de 7 quilômetros, mas ela é dividida em duas, porque tinha um rio no meio que a gente não tinha acesso a uma comunidade a outra, né? Então a gente tinha isso, então nesse processo chegou energia elétrica, nesse processo todo chegou uma ponte que fez a gente ter acesso a um lado da comunidade a outra, né? Isso unificou as festividades religiosas, isso unificou a escola, que a gente começou a ter uma escola e as crianças se encontravam das duas partes da comunidade. Então esse contexto todo, ele compõe esse enredo, né, da nossa trajetória. E aí, à medida que a gente vai descobrindo e construindo essas novas redes de relações sociais, a gente também vai atraindo pessoas para visitar a nossa experiência, nossas experiências, né? Cria-se ali um projeto mais na juventude, um pouquinho de apicultura, a gente vai em outra comunidade descobrir como é que se tratava, como é que se manejava as abelhas, apis, né? E ali a gente desenvolve com a juventude, para a juventude não ter que ir para a cidade, isso é um resultado de um processo dessa descoberta que a gente vai fazer fora, e isso trouxe um elemento de geração de renda complementar para a juventude fundamental. E fez com que a juventude permanecesse na comunidade. E que hoje são pai de família, que hoje são mãe de família, que hoje estão desenvolvendo atividade ainda, alguns deles, e estão em outras atividades com condições de vida super diferentes do que tinham, porque eles estavam atrelados só à economia do pai ou da mãe, que não tinha autonomia sobre isso, né? Então essas coisas foram possíveis quando a gente foi descobrindo. E a gente foi trazendo gente para a universidade para pesquisar, a universidade para fazer intercâmbio, os movimentos sociais para conhecer a nossa experiência, né? Fomos implementando experiência agroecológica dentro do nosso sistema de produção. Então isso fez com que abrisse também uma dimensão de conhecimento e de interação que antes não era possível a gente fazer, porque a gente estava muito isolado com o pensamento só da autossobrevivência, né? Do autoconsumo, né? Denilson, acho que aqui vale a pena a gente fazer um corte para falar Porque assim, claro que a organização de vocês foi importante, o esforço e tudo mais, mas a gente está falando de um período ali de 2003, por exemplo, até 2015, que a gente tinha governos aqui no Brasil que tinham uma perspectiva também de emancipação econômica dos mais pobres, né? Porque, afinal de contas,
é difícil falar de emancipação quando ela não passa pelo bolso. Se as pessoas não têm... Era a preocupação do teu pai. E é a preocupação de todos os pais, é a preocupação de todo mundo, essa emancipação econômica. Quer dizer, e aí a gente teve governos que atuaram nessa perspectiva. Você falou de energia elétrica que chegou. Me ocorre pensar aqui no Luz para Todos, por exemplo. Como é que você relaciona esses avanços da comunidade de vocês com esse período desses governos que a gente chama de progressistas ali, de 2003 até 2015, quando tem a interrupção ali com o impeachment da ex-presidenta Dilma? Olha, tem uma relação direta, né? O programa, de fato, o acesso à energia elétrica, nós temos... Porque, veja, a gente para chupar um chopp, um picolé, um sorvete, ou como chama-se aqui, din-din ou geladinho, a gente andava 4, 5 quilômetros para poder ali no fim de semana, quando juntava as moedas depois que vinha da feira, para a gente fazer isso. Depois a gente começou a ter isso em casa. Claro que suas contradições tem, isso é normal, né? A dinâmica, muitos elementos culturais do fazer junto, às vezes durante a noite, ele foi sendo substituído, né? Mas veja que não tínhamos acesso à energia elétrica. Nós estamos a 100 quilômetros da capital. Nós estávamos a 12 quilômetros da sede do município, mas não tínhamos acesso à energia elétrica, mesmo passando o linhão nas duas principais rodovias que estavam cada uma a 2,5 km e outra a 7 quilômetros. Então isso para nós fez uma diferença enorme. Isso só foi possível com o governo Lula. E veja, mesmo sendo o governo Lula, nós tivemos que fazer luta no município para garantir que a nossa etapa ela fosse garantida, porque tinha os vereadores que já tinham botado outras etapas sobre as nossas. Então isso foi uma outra luta, nós tivemos que ocupar a Câmara de Vereadores com os jovens, com as crianças, com os velhos, né, com os agricultores, todos, levar a nossa produção, passar um dia lá para exigir que o programa que era do governo federal no município ele fosse cumprido da forma qual tal estava desenhado, que aí nós conseguimos fazer isso com a luta popular, né, daquela comunidade a partir de uma política pública séria, importante, né, e que até hoje temos comunidades que estão abaixo do Linhão, por exemplo, de Curuí, que não tem energia elétrica. Então veja que contradição, né? Pois é, e aí as coisas foram acontecendo, muito trabalho, e a tua carreira acadêmica também foi avançando. E aí você chega ao doutorado, que é onde você está hoje, né, rapaz? Na Unesp. Para quem está nos acompanhando aí sabe que é uma universidade importante, numa pesquisa séria, importante. Qual a necessidade de fazer um doutorado, rapaz? Eu vou começar pela história, resgatando o que eu falei um pouquinho antes, né? Isso. Um dia eu falei, professor, um amigo meu, professor, eu falei, eu vou fazer o doutorado, eu estou pensando nesse programa. Ele falou, mas tu quer ser professor universitário? Eu falei, não está no meu desenho futuro. Por que tu quer fazer o doutorado? Aí aquilo me levou para casa com um pensamento muito profundo, sabe? E pensar na minha trajetória. Assim, como é que eu comecei a estudar e como é que eu fui superando isso. Eu falei, professor, assim, em segundos eu falei, olha, estudar para mim é mais do que olhar só isso como um elemento profissional.